Olá, bom dia para você. Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020, começa mais uma edição do Band Cidade, primeira edição aqui na tela da Band Amazonas. Como ensinar limites ao seu filho? Saber dizer não na hora certa pode ajudar a criança a ter um emocional saudável, mas como lidar com essas birras, com essas teimosias? E ainda aqui no Band Cidade, primeira edição, vamos falar de alimentos que são riquíssimos em ferro. Quero a tua participação com a gente aqui ao longo do nosso jornal, 99205-1478, 99205-1478. Lembrando que também estamos nas redes sociais, é só você digitar Band Amazonas no Instagram, no Facebook e também no YouTube para você ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. A gente já começa essa primeira edição do Band Cidade falando da importância de manter uma dieta riquíssima em ferro. Mas quais são esses alimentos ricos em ferro? Quem conta aqui pra gente é a nutricionista Natália Costa, que já se encontra aqui conosco. Tudo bem? Oi, Natália, bom dia. Seja bem-vinda ao Band Cidade primeira edição. A nossa mesa nutritiva voltou aqui com a gente para você explicar quais são, então, esses alimentos que são riquíssimos em ferro. Bom, aqui na mesa nós temos os principais alimentos ricos em ferros, né? Dividimos aqui entre os alimentos vegetais e os alimentos de origem animal. Aqui tem o feijão, tem o pimentão, né? Pouco sabedor das pessoas, mas tem o pimentão que é rico em ferro. Tem o açaí também, o queridinho do norte. Adorei. Temos os ovos, o fígado, que também é muito conhecido como alimento rico em ferro, e o bife bovino. Desses aqui, eu amo todos. Quando a Natália trouxe aqui pra gente organizar a mesa, quando ela abriu esse potinho de feijão, eu falei, gente, que delícia. Tem gente que come feijão agora pela manhã, tem gente que come à tarde e tem gente que come à noite. Qual é o mais indicado, Natália, para consumir o feijão? O feijão, ele é um prato tradicional brasileiro. Ele combinado com arroz, ele se torna riquíssimo em várias vitaminas, mas dentre todos, ele ainda não é o mais rico. Ele é de todos que tem aqui, ele ainda é o 6º lugar, né? Ele ainda fica no último lugar aqui. Por quê? Porque ele ainda tem pouco ferro, ou seja, para a gente consumir uma quantidade de feijão igual ao fígado, igual a carne, a gente precisaria consumir 1 quilo de feijão todo. Pois é, né? O que já foge da nossa realidade. Agora a gente almoçando, Natália, por exemplo, um pouquinho desse feijão, fígado, eu adoro fígado. Tem gente que não gosta de fígado, mas pode então, no caso, substituir o fígado pelo bife aqui, o bife de carne, né? Como é que a gente coloca? Isso, o bife de carne, né, o bovino. Na verdade, o fígado dos três, né, do ovo e do bife bovino, o fígado, ele é o que mais tem, ferro, né? Então, o ideal é que você consuma, tá com deficiência de ferro, que você consuma o fígado. Mas também o bife bovino, ele é uma fonte muito boa também de ferro, só que o que ganha dele é a gema do ovo, que muitas pessoas não sabem. 3 gemas de ovo consegue ter mais ferro do que 100 gramas de bife. De bife bovino, no caso. Eu adoro essas informações aqui no Band Cidade, mas, Natália, sabe uma coisa que eu não tô vendo aqui na nossa mesa nutritiva? Eu não tô vendo o genipapo. O genipapo realmente, ele é rico ou não tanto quanto esses alimentos aqui em ferro? O genipapo, ele não chega a ser tão rico quanto esses alimentos, né? Que a gente está apresentando as principais fontes de alimentos ricos em ferros. Tem várias outras, como a couve também tem ferro, mas para a gente consumir uma quantidade de ferro grande da couve, a gente precisa consumir 10 maços de couve, o que já foge da nossa realidade. Agora, diante disso, Natália, quais são, por exemplo, assim, é mais fácil o nosso corpo absorver mais o ferro com os vegetais ou na carne? Bom, os ferros de origem animal, o corpo ele consegue absorver até 40%. Já os ferros de origem vegetal, o corpo ele só consegue absorver
5%. E se você combinar ali com a vitamina C, ele ainda consegue subir para 15%, mas não chega a metade do que a quantidade de ferro que tem presente na de origem animal. Olha só, ou seja, fiz o feijãozinho ali preto, né? O feijão preto pode ser o mesmo que aquele jalo mais clarinho? Pode ser o carioca, pode ser o grão de bico, pode ser a lentilha, né? Então, os feijões em geral. Pois é, aí eu tô fazendo feijão, aí eu pingo ali algumas gotinhas de limão. Isso também serve, ajuda na absorção? Como é que é? O ideal é que, ao invés das gotinhas, você esprema um limão e tome junto com o almoço ali o suco de limão, né? De preferência sem açúcar. Sim. Isso. E aí você toma junto com o feijão ou com pimentão aqui recheado de carne, olha. Ai, gente. 2 fontes de ferro, a carne com pimentão aqui, ferro vai nas alturas. Olha, esse aqui já é o almoço e café da manhã perfeito pra mim. Perfeito. A gente pega, gente, uma cebolinha ali na frigideira com alho, né? Pode ser poró ou não. Aí você coloca um pimentão aqui em cima desse fígado. Aí você come ali o feijãozinho com arroz no alho. Gente, sensacional. Saiu receita, né? Olha só, é perfeito. E em cima disso também, Natália, como é que ficam, no caso, os vegetarianos? Eles têm algum déficit ali de ferro por conta do não consumo da carne? Na verdade, os vegetarianos e os veganos, né, que ainda são mais restritos de carne, porque os vegetarianos, eles comem os ovos, né? Os veganos, eles não comem nada de origem animal e nem os derivados. Eles podem ter, sim, deficiência, então eles têm que sempre fazer a suplementação de ferro, né? Sempre tem que ter essa suplementação de ferro, ter esse tipo de alimentação acompanhada de um nutricionista para estar prescrevendo e para estar monitorando, né, esse déficit de ferro, no caso. E as grávidas, né? Algumas precisam, inclusive, tomar ali a suplementação, o médico receita ali o ferro e tudo mais. Essa aqui também seria uma dieta sensacional para elas? Seria uma dieta sensacional, mas grávidas precisam ter a suplementação, né? Olha aí. Afinal, elas estão ali carregando as vidas, dela e a do bebê, né? Então, elas precisam, sim, fazer essa suplementação de ferro. Olha só, agora em relação ao açaí, o açaí é delícia, eu gosto, eu adoro. Dizem que açaí tem gosto como é que falam? De terra. Oxi, que nada, açaí é uma delícia. Mas, e os bebezinhos, as crianças, né? A partir de que idade que pode fazer ali o consumo do açaí? Olha, bebês até 6 meses é exclusividade peito, né? A partir disso vai começando a introduzir alguns alimentos, mas a partir de 1 ano o bebê já pode sim ter o consumo do açaí, né? A partir de 8 meses a 1 ano já pode sim ter o consumo do açaí, é óbvio que em quantidades maneiradas, né? Diluído na água ou não? Pode ser, ou pode ser puro mesmo, mas em pouca quantidade, porque a gente está falando de um alimento hipercalórico, né? Então, se dá muito açaí, a criança vai engordar, né? Olha só, agora sim, tem os mais antigos, né? Agora a Natália vai dizer, Flávia, realmente isso funciona? Flávia, isso não funciona. É para absorção melhor do ferro, né? Que é o mineral. Cozinhar feijão apenas numa panela de ferro, isso de fato acontece ou não? Não tem estudos que comprovem isso, que colocar prego, né? Os antigos falam muito isso. Vou colocar prego no feijão, vou cozinhar em panela de ferro. Não tem nenhum estudo que comprove que realmente vai aumentar a quantidade de ferro, então não é comprovado. Olha só, e também para absorver melhor o ferro, dizem que é bom evitar alimentos ricos em cálcio. Isso de fato é verdade ou não? Exato. O cálcio, ele vai causar essa barreira, né, do corpo absorver o ferro. Então, o ideal é que o ferro seja junto com a vitamina C, para aumentar a absorção de ferro no organismo. E é importante evitar também, Natália, ou não consumir alimentos integrais.
para a absorção melhor do ferro? Bom, não tem nenhuma ligação, a menos não tem alimentos integrais que sejam ricos em vitamina C para aumentar a absorção de ferro. A única coisa, a função dos alimentos integrais, além de todas as vitaminas, é causar a sensação de saciedade maior, né? Diminuir o açúcar do organismo, mas em relação ao ferro, não tem nenhuma associação. Ó, há pessoas, assim, ai Flávia, eu gosto muito de feijão, mas ele causa um estrago dentro de mim. Então, assim, existe um preparo diferenciado para que essas situações não aconteçam? Por exemplo, é importante colocar o feijão de molho, tem que colocar uma água quente. Como é que pode ser esse preparo do feijão? O feijão... o feijão, a lentilha, o grão de bico, esses grãos, eles têm sim essa capacidade de causar gases, de distender o abdômen. Então, o ideal é que você coloque de molho. Ou Quanto 24 horas, depende da leguminosa, né? No caso do grão de bico, 2 dias antes, você fica ali trocando essa água de 6 horas. No caso do feijão, você pernoitando ele de molho, já vai soltar essas substâncias que nos causam gases. Então, o ideal é que você deixe ele de molho caso você tenha esse problema com o feijão. Olha só, pronto, a Natália, ela separou esses alimentos que são riquíssimos, né, Natália, em ferro. Temos aqui, eu até falei pra ela, poxa vida, eu não tô vendo aqui o genipapo, é que o genipapo, ele até tem. Uma considerada quantidade de ferro, mas ele não é tão rico quanto esses alimentos que estão aqui pra gente, né? Caso da couve também, que as pessoas, couve é muito ferro, sim. As folhas verdes escuras, elas têm ferro, mas pra gente conseguir uma boa quantidade de ferro, é preciso comer muita quantidade. Aí a gente já foge da nossa realidade. Mas é sim necessário que eles estejam presentes no nosso almoço, no nosso jantar, né? Porque nos causam sensação de saciedade, tem outras vitaminas e tem outros minerais ali presentes neles também. Exatamente. Existe alguma situação, por exemplo, caso a gente consuma demais o ferro, ou não acontece nada, ou apenas o corpo ele não absorve? Tem alguma situação ou não? O nosso corpo, no caso de hipervitaminose, né? Não tem ainda dados comprovados, né, que vai causar isso, vai causar aquilo. Algumas pessoas, né, sentem tonta ou com enxaqueca, principalmente quando faz a suplementação de ferro e coloca uma dosagem de ferro maior, né, sentem um pouco de enjoo, enxaqueca, e aí vai no médico, né, e normalmente a gente suspende o uso, mas não tem nada comprovado que vai causar alguma doença, alguma patologia, ainda não tem nada comprovado. Olha só. Natália Costa, nutricionista, eu quero muito agradecer a tua participação aqui no Band Cidade, primeira edição, para a gente já começar a nossa manhã aqui, riquíssimas em ferro, né, Natália? Para a gente começar aqui o dia forte, a gente já começa o dia aqui com um copão de açaí, olha só. E é isso, né? Inclusive, se você quiser ver, né, continuar vendo aqui os nossos conteúdos aqui na Band Amazonas, você acessa youtube.com.br, aí você digita Band Amazonas, aí você procura o programa de hoje. Ah, Flávia, eu fui no banheiro, eu perdi, eu tive que comprar pão, eu perdi, não tem problema não, o conteúdo fica lá todinho para você, daí você fica à vontade em compartilhar para a família, para os amigos, para você, olha só os alimentos que são ricos em ferro que eu vi lá no Band Cidade, primeira edição com a Flávia e também com a doutora Natália, aí você manda ver, tá bom? Obrigada, Natália. Tá, obrigada. Beijo grande para você e volte mais vezes aqui pra gente colocar mais curiosidades em relação aos alimentos, tá certo? Certo. Muito obrigada. Olha só, gente, agora a gente vai com uma informação. Os casos notificados de síndrome respiratória aguda grave aumentaram 13% aqui no Amazonas e só nesse mês de fevereiro. O repórter Eduardo Galvão traz essas informações pra gente. O aumento do número de casos notificados da síndrome respiratória aguda grave se deu em apenas 6 dias, do dia 13 a 19 de fevereiro, e passou de 170 a 193 casos, de acordo com a 7ª edição do Boletim Epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Ainda de acordo com esses dados,
27 pessoas já morreram por conta da síndrome desde novembro do ano passado. 9 delas por vírus respiratórios. Ao todo, 6 que acometem aqui no nosso estado. E todas elas residentes aqui da capital amazonense. Olha só que situação, né? Portanto, é importante ficar atento, sim, a todos os sintomas. Qualquer sintoma que aparecer ali, é importante, sim, procurar a área médica, tá bom? Agora a gente troca de assunto para a gente falar da previsão dos astros aqui no Banho de Cidade, primeira edição. E a gente já começa com você, Ariano. Muitas alegrias e surpresas virão de modo inesperado e repentino. Uma boa palavra, uma visita, uma comunicação de amigo ou parente. Ideias boas e criativas vão melhorar seu desempenho na profissão. No amor, tudo tem um preço, tá bom? Bom dia, inclusive, para fazer contatos com pessoas experientes e que possam te acrescentar algo. O trabalho vai exigir planejamento e eficiência. Agora, no setor financeiro, você pode se esforçar para ter uma renda extra. Números da sorte, 15, 33 e 24, a cor verde. Para você de Touro, hoje os caminhos estão abertos para muitas coisas desejadas, como mudança, viagem, encontro com amigos e parentes, tá bom? Agora, encare tudo com coragem, muita fé. Não hesite em dar uma guinada na sua maneira de trabalhar. Isso te fará bem. Pode ganhar uma grana com a ajuda inesperada de estranhos, tá bom? Não acredite em tudo que lhe dizem. Filtre as informações, tudo tranquilo com a pessoa amada, tá bom? Números da sorte para você, 88, 97 e 25, a cor verde claro. Gêmeos, terá alegrias e satisfação com uma visita ou uma boa notícia? Seus méritos serão reconhecidos e elogiados por alguém da intimidade ou colega de trabalho. Terá ideias criativas na profissão. O momento exige um jeito diferente de provar seu amor por alguém. A grana parece faltar, mas na última hora tudo há de se resolver positivamente, tá certo? Vise seu lado espiritual, busque apoio na sua fé, procure beber mais água para manter seu organismo hidratado, hein? Números da sorte, 44, 71 e 17, a cor roxo. Câncer, vem cá. Nesta quarta-feira, priorize sua saúde, que vai exigir mais do que o normal. Caso tenha algum tratamento a fazer, faça agora. Não coloque para depois não, tá? Pode ter lucros e rendimentos extras através de vendas e outras atividades na ocasião. Na vida a dois, podem pintar dificuldades, mas serão passageiras. A paixão está no ar, então abra-se para novas aberturas se estiver sozinho, se estiver solteiro ou solteira. No trabalho, reforce sua dedicação ao que faz. Seu magnetismo está em alta, favorecendo o contato com os colegas. Números da sorte, 90, 99 e 45, a cor pink. E o Banho de Cidade, primeira edição, a gente vai para o intervalo e volta já já, porque a gente vai falar de educação com os filhos. Será que é fácil ou difícil de educar? É porque é tão difícil de falar não e quais são os momentos ideais para que você possa falar não para o seu filho? Tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta já já. Banho de Cidade, primeira edição, de volta aqui na tela da Band Amazonas. Agora a gente confere a previsão da capital e do interior do estado com Maedra Pacheco. Maedra, bom dia para você. Como é que fica o tempo aqui em Manaus e também no interior do estado? Bom dia, Flávia. Em Manaus, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Juruá, sol com muitas nuvens pela manhã, período nublado pela tarde, só que com chuva a qualquer momento do dia. Em Manacapuru, o dia começa ensolarado com poucas nuvens, podendo chover rápido durante o dia e a noite. Mesma previsão para Altazes, com possibilidade de muita chuva no município. Maedra, explica pra gente as temperaturas nessas áreas pelas quais você já citou pra gente, como é que ficam? Então, Flávia, em Manaus, a mínima é de 23 e máxima de 31 graus. Em Juruá, a temperatura é de 24 e máxima de 31 graus. Em Manacapuru, a mínima é de 23 e máxima de 30 graus. E em Altazes, a mínima é de 24 e máxima de 32 graus. Flávia, eu volto com você. Obrigada, Maedra Pacheco, pelas informações do tempo. Amanhã, Maedra volta aqui com a gente com mais essas informações.
Olha só, gente, educar um filho pode ser um dever de casa mais difícil e complexo que um pai e uma mãe possam ter. Outros já acham que não, educar é uma tarefa fácil, mas há aqueles que têm medo de educar e jogam essa responsabilidade para os da rua. Justamente sobre esse assunto a gente conversa com a psicóloga Jamile Cavalcante, que já se encontra aqui com a gente no Band Cidade Primeira Edição. Jamile, bom dia. Bom dia, Seja bem-vinda ao Band Cidade Primeira Edição, para falar de um tema que eu particularmente gosto muito, que é de educar os filhos. Aí eu já te pergunto, educar realmente é um dever de casa difícil ou não? Educar é uma das tarefas mais difíceis, ainda mais que criança, ela não vem com manual de instruções, né? Então você moldar ali uma personalidade, ela dá um pouquinho de trabalho, mas não é impossível, né? Dá um pouquinho de trabalho, sim. Agora, por que alguns, né? A gente fala assim, a gente não vai generalizar, óbvio, mas por que alguns pais acabam tendo ali um medo de educar, talvez um medo de dizer não, talvez um medo de impor limite? O porquê desse medo? Eu acredito que sejam também conteúdos, né, de cada pessoa, porque a criança ali, ela é um espelho, você acaba sendo um espelho para uma criança. Então, quando você vai educar, você também tem que lidar com algumas frustrações, alguns medos seus que acabam passando na criação. Então, é importante você saber diferenciar que medo é esse. Porque o medo é um sentimento normal da gente sentir, mas como que a gente está lidando com esse medo, né? Fica sempre essa questão para a gente pensar. Agora, separamos aqui alguns pontos, né? A gente tem esse material já, Kelly? Vamos colocar aqui, aí você vai explicando ponto por ponto pra gente, né? Olha só, vamos colocar o primeiro aqui. Alguns medos, né? Não impor limites para as crianças ou para os jovens. Isso acaba sendo que um dos erros mais comuns entre os pais? Sim, eu estava até lendo algo sobre, né, que diz que os pais hoje em dia confundem autoritarismo com autoridade. Entende? Então tem um pouquinho de medo. Às vezes os pais não colocam, né? Não tem essa autoridade com medo de ser autoritário hoje em dia. Né? Do que as pessoas vão pensar. Tá todo mundo preocupado com o que as pessoas vão pensar. Sendo que você só pode parar para refletir um pouquinho de como você foi criado. Né? O que eu gostaria de fazer diferente em relação aos meus filhos seria um pouco mais fácil. Pois é, alguns podem até pensar bem assim, eu vou educar o meu filho da maneira que eu fui educada ou educado. Mas eu acho que é importante levar em consideração também, Jamile, que os tempos são outros, né? Os tempos são outros, as gerações são outras. Então, assim, falam assim, no meu tempo eu brincava muito na rua, eu andava com o pé descalço na rua. Hoje, o porquê não fazer e porquê sim fazer? São algumas coisas que precisam ser colocadas na balança também, né? Sim, eu acredito que o que mudou realmente foi essa logística, né? As mulheres estão mais no mercado de trabalho, os pais estão com menos tempo, a tecnologia hoje em dia é muito presente, mas os sentimentos, eles costumam sendo os mesmos. A questão é como eu vou administrar isso. Eu não posso deixar meu filho sozinho brincando na rua, mas eu posso ir com o meu filho, acompanhar ele, né? Um tempinho ali já vai fazer a diferença na criação. Então, é como eu vou saber lidar com essas questões, né? Administrar, inclusive a tecnologia hoje em dia que é, né, tão complicada na vida das crianças. Temos aqui mais, vamos colocar aqui na tela. Olha só, nós falamos dos limites, que acaba... Vamos voltar ao outro material, o primeiro que a gente colocou, que a gente ainda não falou dos demais. Vamos colocar o primeiro. O primeiro foi dos limites, né, que os pais têm ali dificuldades de colocar para com o filho ou para com a filha, talvez com medo ali de que o filho não o ame mais ou então perca a admiração, né? Olha só, vamos colocar os 5 aqui, a gente comenta em cima deles. Não impor limites, reclamar demais para os filhos, não faça isso, não faça aquilo e tudo mais, olha só. Levar em conta os sentimentos da criança, brigar em público frequentemente e dar um mau exemplo. Então esses são os 5 erros que os pais acabam cometendo, né? Eu acho que esse dar mau exemplo é um dos mais importantes, porque, como eu disse, a criança até os 5 anos, ela está num processo de aprendizagem muito grande. Então, ele absorve muito dos pais. Então, né, os pais às vezes chegam reclamando e quando a gente vai ver, o problema está no pai e na mãe. Então, sempre digo que ele é um espelho para o filho.
quando eu estou na clínica, eu sempre busco fazer também orientação de pais justamente por esses pontos. Né? Ah, porque meu filho, ele está fazendo isso, está falando dessa forma, e quando a gente vai ver, o ponto é nos pais. Então, que exemplo esses pais estão dando em casa, que é muito importante. E quando esses pontos são voltados para os pais, como é que eles reagem? Eles reagem, nem sempre a reação é boa, né? Porque é difícil você... É muito mais fácil você jogar a culpa para o outro, né? Você assumir a culpa é um pouquinho difícil, mas é importante, tem uma evolução, né? Tem um desenvolvimento quando o pai acaba assumindo ali e mudando, acaba tendo um reflexo bem maior no filho. Olha só, quem me acompanha, né? Tem ali no meu Instagram, eu tenho um filhinho de 1 ano e 2 meses. Aí ele tá na fase que ele anda, que ele corre, ele vai e tudo mais. E eu me observo falando, filho, não, aqui não. Aí ele vai para outro canto, filho, aqui também não. Não sei o quê. Aí eu fico, poxa vida, eu só falo não pro meu filho, é não, 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 não. E durante algumas entrevistas aqui no Band Cidade, por isso que eu falo, Band Cidade, primeira edição também é cultura. Teve uma entrevistada que falou bem assim, a gente pode criar outras alternativas. Por exemplo, ele tá mexendo aqui, filho, vamos brincar aqui com esse brinquedo aqui também? Filho, olha só, pelo menos o não, acho que já é um pouco eliminado, né? Mas isso acaba sendo que involuntário, a gente, não, filho, aqui não, aqui também não. Aí a gente já, é bom a gente também conversar sobre isso, né? A gente vai aprendendo. É uma busca, é uma evolução no comportamento, mas a gente está muito, né, acostumados a falar esse não. Né? E lidar com não é meio complicado até para adulto, a gente não gosta dessa palavra. Mas eu digo que com criança, o processo da consciência dela ainda não está 100% formado, então é muito mais fácil você dizer a ação do que dizer o não. Então, se não é para ele mexer, o que é para ele fazer? É para ele sentar? É para ele brincar? É para ele, entendeu? Então, muito mais fácil você dizer, senta aqui, brinca aqui, né, do que ficar dizendo não, 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 porque ele vai estar buscando sempre o desejo dele, ele não tem essa consciência de eu não posso fazer, porque vai quebrar, então é por aí, né, a ideia, a dica é fale a ação para a criança que ela vai ter uma resposta mais rápida. Olha, viu? Às vezes o erro pode ser involuntário, mas a gente tem vontade de aprender. Vamos colocar aqui o próximo material para a gente comentar aqui com a Jamile, olha só. Não deixar que a criança se conheça, pode ser um dos erros dos pais, né? Comparar seu filho com outras crianças, não permitir que a criança faça coisas por si mesma, ser egoísta com o seu tempo. Esse ser egoísta com o seu tempo, parece que eu vejo muito assim, o pai, a mãe ou a pessoa responsável pela criança ficar muito tempo ali no celular e ver a criança brincando sozinha e tudo mais, e parar um pouquinho e dar atenção, né? E tem mais um outro item, que é gritar demais ou ser impulsivo com as crianças. Esses são os erros mais comuns, né? Sim, essa ideia também do tempo que você falou é importante, né? Porque como que a gente quer que o filho fique menos, né, na tecnologia, ali na televisão, sendo que os pais têm esse mesmo comportamento, né? Não tem... E a gente fala justamente dessa atenção plena no tempo. Como que eu estou dando essa atenção plena? Como que está sendo esse contato? Está sendo olho a olho? Ele está mesmo sentindo que eu estou ali conectado? Porque existe também essa de, eu vou brincar aqui rapidinho com meu filho, mas eu não estou dando tanta atenção necessária. E ele sente. A gente fala de sentimentos. É importante você trabalhar esses sentimentos. E acaba criando aí frustração e todos esses outros. Justamente sobre esses sentimentos, Jamile, eu te pergunto como é que os pais podem criar um emocional do filho mais saudável? Olha, eu sempre digo que a gente sente tudo num dia só, é impossível uma pessoa estar sempre 100% acertando. Mas eu acredito que você também tem que estar emocionalmente bem para transmitir, né, isso para o filho, porque eu sei que os pais chegam cansados do trabalho, né, mas o que eu vou querer dedicar ali para o meu filho, passar ali para ele? Quando não consigo, como que eu estou buscando isso profissionalmente? Porque é para isso que o psicólogo, o profissional da psicologia existe, né? Todo mundo tem aquela ideia de que psicólogo trata louco. Mas não é. A ideia é justamente te desenvolver como pessoa, te ajudar a regular suas emoções, né? Para você estar refletindo isso em todos os outros aspectos. E como lidar com as frustrações? É difícil, né, falar de frustrações, mas eu acredito que quando você tem um olhar
para o positivo diante dessas frustrações, como o que eu estou aprendendo diante dessa dificuldade, né? Não ficar se auto-julgando. A gente sempre está buscando olhar para o errado, para o negativo, para o não estou acertando, mas passar a pensar, o que eu estou aprendendo com isso, né? O que eu estou tirando de bom? Acho que fica mais fácil de lidar com essas frustrações, principalmente no dia a dia, né? Que todo dia você tem ali um problema. Eu tava lembrando agora que eu no fim de semana estava com meu filho e tudo mais, daí eu ouvi uma mãe falando bem assim para uma menina, a filha dela, eu acredito que seja, ela estava na cama elástica, né? E a menina não queria sair da cama elástica, daí aí ela começou a chorar, daí a mãe tirou a menina e falou assim... nossa, minha filha, como você é ingrata. Meu Deus, mas você é muito ingrata. Sendo que a criança, a menininha, devia ter uns 5, 6 anos. Talvez agora ela não saiba o que é a ingratidão. Mas quando ela souber qual o significado de ingratidão, eu acho que vai ter uma mágoa ali. Vai né, sim, não? Com certeza. Então falar assim para a criança, você é muito ingrata, você é muito mal agradecida, tá vendo a fulana, ela não se comporta desse jeito, por que você se comporta? É uma educação agressiva que não some nada não, né? Isso, e aí quando ela passar por uma situação que identifique, ela vai lembrar dessas palavras e aí começa a gerar baixa autoestima, não tem tanta autoconfiança, e aí começa todas essas dificuldades nas habilidades sociais. Exatamente. E agora eu quero que você participe aqui com a gente. Se você visse uma situação dessa, o que você faria? Né? Você, mãe, não fala assim. Ou então você deixaria que a mãe realmente tomasse ali as rédeas com a sua filha, com o seu filho. Participa aqui com a gente, 99205-1478, 99205-1478. Esse é o nosso número que você pode participar aqui comigo, que é muito boa, claro, sempre a sua participação. Agora, continuando aqui, Jamile, como é que a gente pode chamar a atenção do filho ou da filha de uma maneira correta, se é que é assim que a gente pode falar? Vai depender muito de como é essa relação, né, do pai, da mãe com a criança, se tem esse limite estabelecido, porque isso precisa ser colocado dentro de casa, né, esses limites, porque quando sai fica mais fácil de lidar com algumas situações, mas eu acredito também que com os combinados. Né? Fazer combinado com criança dá super certo. E quem acaba, às vezes, puxando o contrário são os pais. Né? Mas fazer um combinado é importante. Filho, vamos fazer tal coisa, faziam tal coisa. Faziam muito com você, Jamile? Faziam. Quando não dava um puxão ali, um olhar feio, a gente já entendia. Olha só, os meus pais faziam muito isso comigo. Olha, mas sabe o que é mais legal? É justamente a criança compreender a importância da palavra. Falar assim, olha, eu vou fazer, então os pais cumpriam direitinho, né? Assim, eu faço a minha parte, você faça a sua parte e tá tudo certo. Agora, o complicado é quando a criança faz a parte dela e os pais... E os pais não. Puxa, isso, aí você acaba reforçando um comportamento que depois você reclama. Exatamente. Entende? Aí que é o problema, porque você acabou reforçando e a criança já aprendeu e aí é um problema muito maior de trabalhar. Exatamente. Então a ideia é, se você fizer um combinado, cumpra. Não essa coisa de, se você for, a gente vai, come o sorvetinho e acaba que no final não dá o sorvetinho. Aí a pessoa fica, né? Tipo, meu Deus, cadê o... Como assim? Isso mesmo. Combinamos algo e você não fez, né? Não? Fica confuso, né? Tem alguma coisa errada aí nesse negócio que não tá dando certo, não. Mais ou menos, né, não? Jamile Cavalcante, psicóloga, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. Espero vir sempre aqui com você. Vem aqui com a gente, Flávia, tem uma pauta bacana pra gente conversar, coloca aqui e a gente volta, Pode deixar, tá bom? obrigada. Inclusive, você que nos acompanha, manda a pauta pra gente também, pra gente conversar aqui todas as manhãs, por que não, né? Olha só, muito obrigada mais uma vez, tá bom? Vamos agora falar de uma situação, gente, arte marcial tailandesa milenar. O Muay Thai exige disciplina, postura e agilidade. E eu desafiei o Dudu Monteiro de Paula e olha só no que deu. Bom dia, Flávia, bom dia a todos. Como vocês sabem, fundamentalmente, como repórter de esporte, os pratos que eu pratico mais agora são as corridas. Em qualquer lugar que elas estejam, estou presente. E assistindo o teu programa, eu vi uma entrevista com o professor de Muay Thai, o professor Didimo, e despertou em mim a curiosidade de saber como que é importante essa arte marcial na vida das pessoas. Eu vou ver se eu aprendo um pouquinho e você pode me acompanhar.
A arte marcial tailandesa Muay Thai tem no seu conteúdo toda uma história de resistência de um povo. É uma das mais importantes na formação de um atleta. O mestre Dídimo explica como se comporta um conhecedor do Muay Thai. Olha, o grande segredo do Muay Thai é a paixão que ele causa, porque ele não é apenas uma atividade física, tem todo um contexto cultural por trás do Muay Thai, né? O Muay Thai ele descende da arte marcial tailandesa, que é o Muay Boran, ou Muay Thai Boran, Muay Boran. E o Muay Thai é o esporte da Tailândia. Então ele herdou elementos da cultura e da arte marcial tailandesa. Então é bem rico culturalmente. Um treinamento em alta intensidade e com impulsos determinados pelo feeling do competidor. Pacientemente o mestre Dídimo passa a orientação a um veterano faixa preta de karatê. Lógico, como em todas as artes, o aprendizado necessita de tempo e paciência. Só que legal. Gente, não é que o Dudu leva jeito, o Dudu é faixa preta em Kung Fu, né? Olha só que legal. Parabéns, Dudu. Tem mais desafio pra ti, hein? Depois te falo. Previsão dos astros aqui no Band Cidade, primeira edição. Leonino, os seus caminhos estão se abrindo, querido. Aquelas preocupações de trabalho dobrado que via tendo com a família ou os mais velhos serão o quê? Amenizados, tá bom? Agora sim, mas na área sentimental, alguns problemas podem te tirar do sério, mas evite discutir, tá bom? Evite discussão, evite briga. O setor financeiro não está do jeito que você gostaria, né? Exigindo ali alguma cautela. A vida íntima estará muito melhor para você. Números da sorte, 19, 91 e 73, é a cor marrom. Agora, Virgem, divergências de ideias e discussões que podem acabar bem se mantiver o otimismo. Sempre é tempo para esclarecer dúvidas e recomeçar por um caminho novo e feliz, inclusive no setor amoroso. Não tenha medo de investir em uma nova paixão. Não abdique de ser feliz no trabalho. Algum atraso vai levar você a repensar suas estratégias. Poderá ter algumas dificuldades em sua vida financeira. Na saúde, cuide da pressão sanguínea. Números da sorte, 38, 83 e 92, a cor creme. Libra, rendimentos extras e dinheiro inesperado virão em boa hora. Os lucros serão mais fartos e satisfatórios. Colegas vão ter mais vontade de colaborar com o seu trabalho. A saúde requer cuidados. É preciso se refazer de resfriados e problemas estomacais. No amor, aguarde boas notícias e retribuição carinhosa de paquera ou do par em casa, tá bom? Procure resolver pendências como concertos ou problemas de organização. Evite comentar sobre seus projetos e decisões a tomar com qualquer um. Números da sorte, 66, 30 e 48. Rosa é a tua cor para hoje. Escorpião, o dinheiro não vai faltar, mas é preciso saber o que fazer com ele. Nada de esbanjar demais. De preferência, pague primeiro as contas, os boletos, para depois comprar outras coisas. Conserve o crédito e o prestígio, sendo pontual em tudo. Com a pessoa amada, dedique mais atenção. Ouvir a outra parte é importante na construção de um relacionamento estável. O trabalho poderá estressar um pouco, portanto, faça uma coisa de cada vez. Números da sorte, 58, 4 e 94. Branco é a tua cor para hoje. O Band Cidade, primeira edição, a gente vai para o intervalo e volta já já com mais informações para você. Band Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas. Agora a gente confere o que é destaque no Brasil e no mundo diretamente da redação de jornalismo da Band Amazonas. Com ela, Kelly Abreu. Kelly Abreu, bom dia para você. Quais são os destaques de hoje? Oi, Flávia, um bom dia para você e a todos. A gente já começa com informações sobre o surto de coronavírus que tem assustado o mundo. Nos últimos dias, o Covid-19 colocou a Itália em alerta máximo. Jogos do Campeonato Italiano de Futebol foram cancelados e o Inter de Milão anunciou que jogará de portões fechados pela Liga Europa. Nesta segunda-feira, a etapa da Copa do Mundo de Natação Paralímpica, que seria disputada em Lignano de 27 de fevereiro a 1º de março, foi cancelada. A seleção brasileira viajou para a disputa da competição, mas nem chegou à cidade italiana e retornou para o Brasil. Entre os atletas que viajaram estava o multicampeão Daniel Dias.
Flávia, e um avião de pequeno porte caiu no mar em Guarujá, no litoral de São Paulo, no início da tarde desta terça-feira. O piloto teve apenas ferimentos leves e foi socorrido por ambulância. Ele afirma que a falha foi no motor. O piloto teve apenas ferimentos leves e foi socorrido por uma ambulância. Ele afirma que a falha no motor causou a queda. O acidente aconteceu pouco antes do meio-dia na Praia do Tombo. O modelo da aeronave é normalmente utilizado para voar com faixas de propaganda pela praia e, de acordo com o banhista, não havia fumaça no momento em que o avião caiu no mar. E para finalizar, Flavinha, os memes ganharam a internet, isso aí já não é novidade. Mas eles saíram da tela do computador e foram direto, sabe para onde? Para as ruas durante o carnaval em Manaus. Nas plaquinhas penduradas ou nas tiaras, frases que foram bordões da internet em 2019 marcaram os eventos carnavalescos em Manaus. E olha que criatividade é o que não faltou nesse carnaval. Eu volto com você, Flávia. Obrigada, Kelly Abreu, pelas informações. Gente, o que eu mais gosto é da criatividade, né? Eu já vi até, inclusive, o meme de um cantor, pedaço de uma música, meu Deus do céu, agora me deu um branco aqui, aquele traficante do amor e tudo mais. Menina do céu, me deu um branco aqui, me ajuda aqui, Kelly. Vanderlei Andrade. Muito legal. Essa que é a ideia, né? Assim, a gente brincar com a criatividade. Realmente foi muito engraçado, muito legal. Agora a gente dá continuidade à previsão dos astros. Aqui a gente já começa com você, sagitariano. Você terá os maiores benefícios hoje. Há a possibilidade de viajar, de se comunicar com pessoas de longe ou até mesmo de fora. Reate velhos laços de amizade, forme novas alianças no campo do trabalho e dos interesses financeiros. Reencontro no amor e paz nos relacionamentos. Na saúde, procure dar atenção a enjoos ou náuseas e tenha cuidado com excesso de álcool. Pessoas que fizerem promessas a você devem cumpri-las hoje. Números da sorte, 77, 23 e 68, a cor preto. Capricórnio, os excessos provocados por preocupações de trabalho e responsabilidade podem te deixar um pouco estressado. Talvez precise fazer uma pausa para repousar o corpo e também o espírito. Procure comer alimentos de fácil digestão e tome muita água. No amor, não conte com o apoio da pessoa amada nesse momento, tá bom? Resolva tudo que precisa você sozinho. Cautele-se com a teimosia e exerça a flexibilidade. O dinheiro vai entrar no momento certo. Valorize suas amizades. Números da sorte, 15, 24 e 69, dourado é a tua cor. Agora, aquariano, os astros apontam que você está muito sentimental hoje, o que não é comum em seu signo, que é sempre tão racional e realista. Há uma predisposição para se envolver em algum romance. Caso esteja sem um amor, poderá encontrar um par, mas pode haver oposição da família. Se concentre nas prioridades de trabalho e evite se sobrecarregar com tarefas que não cabem a você, tá bom? Tire o dia para uma caminhada ou para uma atividade cultural. No lar, na sua casa, o clima vai ser um pouco tenso, tá bom? Sabedoria, hein? Números da sorte, 52, 25 e 79, a cor cinza. Peixes, hoje as coisas vão ficar claras e mais fáceis de lidar. Você vai deixar de reclamar e de culpar os outros pelos seus problemas. Ou, má sorte, reconheça bem o que está acontecendo e toque o barco adiante com otimismo, tá bom? Na vida, a dois, saiba agradecer a pessoa amada e elogiar no momento certo. Vida social ativa. Curta cada momento ao lado dos amigos. Você poderá usufruir de vantagem ou lucros através do trabalho. Boa saúde, viu? Números da sorte, 71, 80 e 53, a cor do dia, azul marinho. O Band Cidade, primeira edição, chegou o momento aqui para a gente dar a mensagem do dia para você. E quem conta para a gente, quem traz essa mensagem é o Dr. Wilson Gonzaga. Bom dia! Bom dia mesmo! Nesse momento estou consciente e desejando que você tenha um bom dia. E eu também, não é só um cumprimento, é um desejo mesmo. Muito bom! Hoje quero falar de uma coisa muito interessante, que é um esporte de verão, que é o tal do frescobol. Pelo menos é assim que eu conheço lá em São Paulo, a gente chama isso.
Tá, aquelas duas raquetes sem furinho que fica na praia batendo bolinha pra cá e pra lá, dois marmanjão sarado e pac, batendo a bolinha um pro outro, ninguém ganha, ninguém perde, não tem regra nenhuma. Eu achava aquele jogo muito chato, muito chato. E eu ficava impressionado como as pessoas perdiam tempo na praia jogando aquilo. Ali incomodava as pessoas, corria a bolinha, batia nos outros quando errava e tal. Até que um dia eu li um conto de Rubem Alves, um escritor, filósofo moderno, um cara muito legal. E ele fala sobre o frescobol e o tênis, falando do casamento. E é isso, a vida, ela não é um jogo de tênis, onde você acha a dificuldade do outro e é ali que você vai bater a bolinha. A vida é um frescobol, onde todo mundo ganha, onde o jogo é o ganha-ganha. Se o meu, não é adversário, porque o frescobol não tem adversário, se o meu colega de jogo, meu companheiro de jogo, joga uma bola quadrada, daquelas que vai difícil de pegar, o meu trabalho é devolvê-la redonda para ele, para o jogo continuar batendo. E aí, fluindo, nós vamos aumentando a distância, a velocidade, e o jogo vai ficando emocionante. E quem ganhou? Os dois. Quem perdeu? Ninguém. A vida é assim. É um frescobol, não é um tênis, onde um ganha e o outro perde. Todo mundo pode ganhar. Quem é que diz que para eu ganhar alguém tem que perder? Todo mundo pode ganhar. Olha a nossa floresta amazônica, ela é abundante, tem tudo para todos. Você olha para a floresta, não tem nenhuma noção de escassez. A vida é assim, no entanto, porque uns querem mais, os outros querem menos, outros querem mais e deixa menos para o outro, vamos competindo, guerreando e a noção de escassez aparece, as crises aparecem. Se todo mundo jogar o ganha-ganha, com todos os recursos que tem nesse planeta, todos vão viver em abundância, em prosperidade. Chega de tênis, vamos jogar frescobol na vida. Nas quadras você escolhe. Legal? Uou! Jogou uma bola quadrada, eu vou te devolver redonda. E assim todos vamos ganhar esse jogo da vida. Beleza? Muito bom. Até amanhã. Fique bem. E eu também. Ah, que legal. Obrigado, doutor Wilson Gonzaga. Exatamente isso. Band Cidade fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet, na página da Band Amazonas, no Facebook e também no canal da Band Amazonas, no site youtube.com. Para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Você também pode enviar a sua sugestão de reportagem com vídeos, foto, mandar a sua opinião pra gente. É o 99205-1478, 99205-1478. Para você um ótimo dia. Beijo e até amanhã. Tchau.